mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem nesta noite é o Natal de Deus e o Natal dos homens. Nós precisamos entender, diante da palavra de Deus, das Escrituras, a importância do Natal e o que realmente o Natal ele representa na sua essência, no olhar bíblico, à luz das Escrituras. A essência do Natal na sua plenitude. E isso é muito importante. E eu convido aos amados irmãos a abrir a palavra de Deus e manterem as Bíblias abertas. Nós vamos agora para o Evangelho de Lucas. Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas. Nós vamos para o capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, verso 8 em diante. Nos diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, santa, poderosa, infalível, ela venha agora achar lugar nos nossos corações. Porque, meu Deus, o nosso desejo é ouvir a Tua voz, é ser tocado por Ti, sentir a Tua presença, sermos renovados pelo Senhor. E há poder na Tua palavra. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, o nosso tema então, o Natal de Deus e o Natal dos homens. Mais uma vez nós queremos ressaltar que é uma data assim importante para toda a humanidade, né? Que nesse momento se constrange, as famílias se unem, né? A comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma síntese aqui, uma síntese breve aos irmãos, sobre o seguinte. Primeiramente, quando nós falamos Jesus Cristo, qual é a origem do nome Jesus Cristo? Jesus, no hebraico, ou Yeshua, que significa salvação ou salvador. Cristo, no grego, Christos, significa ungido. Então Jesus Cristo foi o ungido, o escolhido de Deus, para trazer ao homem uma boa nova, uma boa notícia, um projeto de salvação. Isso nós vamos entender. A palavra Natal, ela tem a sua origem no latim, que é natalis, ou natalis, que quer dizer nascimento. Natal quer dizer nascimento.
respeito à data que se comemora o Natal, biblicamente falando, não existe uma precisão correta. Nenhum historiador, teólogo, estudioso, a Bíblia não nos dá esses dados. E nem as evidências arqueológicas, histórias, dá esses dados precisos e corretos de qual foi o mês, de qual foi o dia. No terceiro século, após Constantino, então marcou-se essa data. Nós não discriminamos essa data e devemos aproveitá-la, sim, para falar do amor, do nascimento de Jesus, do Evangelho de Deus. É muito importante. Nós comungamos com essa data, sim, desta forma. Mas, de forma bíblica, não se tem um mês específico, nem uma data específica. Mas não é essa linha que nós queremos trazer essa palavra aos irmãos. Quando nós falamos de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus, há muitas evidências, não somente pelos escritores bíblicos, pelos relatos bíblicos, pelas histórias, os personagens bíblicos, mas nós encontramos em várias evidências históricas de outros autores, outros escritores, que mencionam sobre a veracidade e a vida do Senhor Jesus, dos seus apóstolos, da igreja primitiva. Então, se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver muitos dados importantes sobre a existência real, palpável, da vida do Senhor Jesus, da história do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos e do início da igreja. Há muitos fatos arqueológicos e históricos que nos apontam isso. É bem verdade que quando nós falamos do Senhor Jesus, nós falamos de alguém que mudou o rumo da humanidade. Não somente nos livros da história, que está lá antes de Cristo, AC, ou depois de Cristo, DC. Você aprendeu isso. As crianças aprendem isso. Então a história do Senhor Jesus, ela impactou muitas pessoas, muitas culturas, muitas raças, línguas, tribos, nações. Impactou a vida de muitas pessoas. Muitos morreram pelo nome do Senhor Jesus. Muitos cravaram guerras e batalhas pelo nome do Senhor Jesus, pelo Evangelho, pelas palavras que ele anunciou e pelos seus ensinos. Então o Senhor Jesus, ele impactou aquela geração e tem impactado até hoje. Muito bem. Mas nós fizemos aqui uma síntese rápida. Eu gostaria de fazer menção aos irmãos também a respeito do nascimento do Senhor Jesus, embora os irmãos conhecerem muito bem isso. Jesus nasceu em Belém, da Judéia, e Jesus morreu e foi crucificado em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus foi concebido pela Virgem Maria. E eu quero dizer aos irmãos, há muitas pessoas que há um contraste reativo concernente a Maria, mas nós devemos prestar a ela sim um respeito, porque foi uma escolhida de Deus, não é? Para conceber o Senhor Jesus. E quando eu falo do nascimento de Jesus, eu ressalto aos irmãos, embora falar isso várias vezes, Jesus ele não nasceu de homem. Jesus ele nasceu de Deus. Foi gerado pelo Espírito de Deus. Então no ventre de Maria não entrou parte humana. Não entrou, vou ser explícito aos irmãos aqui, não entrou espermatozoide, porque Jesus não é descendente de homem, da humanidade, não é descendente de Adão. Jesus ele veio de Deus. Os irmãos vão entender porque eu estou dizendo isso aos irmãos. E é importante que os irmãos saibam.
O Senhor ele não é descendente do pecado, porque a palavra diz que todo homem ele pecou e destituído ele foi do paraíso. Por quê? Deus ele não combina com o pecado. Deus ele é tão santo, 3 vezes santo é o seu nome, que ele não aceita o pecado. Então por isso que, olha só, quando Adão e Eva foi expulso do paraíso, precisou de um pecado só para que isso acontecesse. Um pecado só, eles pecaram uma só vez. E Deus os expulsou do paraíso. Deus não aceitou eles mais por causa do pecado. Embora o Senhor ter feito as vestes para eles, reconheceram a sua nudez, fez as vestes para eles, de animais, eles se cobriram, tudo bem. Mas o Senhor não aceita o pecado. E nós somos descendência de Adão, somos descendência do pecado. E o pecado ele vem através das gerações. Então no nosso sangue, nós somos frutos de descendência de Adão, nós somos frutos do pecado. Porque o primeiro Adão, ele pecou. Vejam bem, diante dessa introdução, o contexto histórico, todos já sabem. Isso nós estamos falando aqui de alguns conceitos históricos, bíblicos, e nós estamos falando de algumas questões concernentes ao Natal do homem. Nós vamos entrar sobre o Natal de Deus. Agora, o Natal do homem. O Natal do homem, primeiro nós precisamos entender que o homem ele é um ser finito. O homem ele nasce e morre. Ele nasceu do pó, da criação de Deus, foi formado, Deus soprou em suas narinas. A palavra diz que depois dos 70 anos é canseira e enfado. Então o homem ele retorna para o pó, sempre foi assim, não é isso? Então o homem é um ser finito, é um ser mortal. O homem é mortal. Fruto também do pecado de Adão e Eva, porque Deus fez o homem para viver eternamente. Então, o Natal do homem, o nascimento do homem. O homem nasce e morre. O Natal de Deus, do Senhor Jesus. Jesus nasceu, Jesus era, é e há de vir. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Deus é eterno. O Senhor Jesus, ele é eterno. Então o Natal do homem é finito, o Natal de Deus é eterno. Quando nós falamos Natal do homem, agora nós vamos vir para um contexto daquilo que é o entendimento de uma grande maioria. Porque muitos conhecem o Natal, comemoram sim o nascimento de Jesus, e é plausível, é digno de ser comemorado, correto. Mas muitos lembram desse momento somente nessa data, no final de ano, no dia 24, dia 25 de dezembro. Ele lembra, se comove, vem aquela comoção do nascimento do Senhor Jesus. Então ele comemora. Ele junta a família, ele junta os amigos, né? Ele faz ali a sua ceia, ele faz a sua festa. Extraordinário, muito bom. Muito bom. Então o homem, ele se volta para a história. Então o Natal do homem, ele é histórico. Ele é tradicional. Ele vem de uma tradição, daquilo que ele aprendeu, como uma cerimônia, como um rito. Algo que acompanha ele desde a infância. Então é um momento de comemoração, é uma data específica. Este é o Natal do homem. Este é o Natal dos homens, não é isso que nós vemos aí? Chega essa data, as pessoas vão iluminar as ruas, enfeitam as casas, já se programam suas festas, não é isso? É isso. Então este é o Natal do homem. O contexto histórico todos nós já conhecemos e nós fizemos aqui um breve resumo. Mas o que mais importa, o mais importante para nós e que precisa estar gravado no nosso coração e na nossa mente é o Natal de Deus.
E quando nós falamos de Natal de Deus aqui, meus irmãos, vejam bem, nós estamos falando aqui, nós vamos entrar agora, não mais num contexto histórico, não numa tradição mais. Vamos olhar agora como Deus, Ele planejou esse momento. Então, o objetivo agora dessa mensagem, dessa palavra, é tirar você um pouco do contexto histórico, da tradição, daquilo que você, das comemorações, daquilo que você conhece, e que você reflita a partir de agora, dentro de um contexto profético, que é o Natal de Deus. Que você deixe o Natal humano um pouco, e que você possa agora analisar, à luz das Escrituras, o Natal de Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que pode nascer alguém que está vivo? Eu vou te explicar. Jesus, ele não nasceu. Jesus, ele encarnou. Pastor, eu quero ver isso na Bíblia. Vamos para a palavra de Deus. Vejam bem. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, os irmãos, olha, com essa análise, com essa ótica, Jesus é o Filho de Deus. E ele estava à destra de Deus Pai, na eternidade, no seu trono, junto com Deus. Era a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos de Trindade aqui, uma explanação rápida aos irmãos. Quando nós falamos de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus ele proclama e diz assim: eu e meu Pai somos um. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. A palavra, ela não nos dá muitos detalhes de como é isso. Na eternidade, quando estivermos lá, nós vamos ver isso de uma forma em que nós podemos entender com clareza. Mas nós entendemos, e a palavra nos diz isso, que há um Deus trino. A Trindade, a existência da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que crê nesse Filho não morra, mas tenha vida eterna. Então, se Jesus ele já existia na eternidade e ele se encarnou, então, se nós dissermos que Jesus nasceu, foi o momento do nascimento, porque nascer significa sair do nada, surgir. Eu não existia, e eu nasci um dia no ventre da minha mãe, através da união com meu pai. Desta mesma forma, você. Mas Jesus já existia na eternidade. E ele se encarnou e nasceu através de Maria, da sua concepção, de uma operação do sobrenatural. Que é o sobrenatural? Aquilo que está acima do natural. Então foi uma operação de Deus, sobrenatural de Deus, o Espírito Santo. E Jesus, então, ele se encarnou e ele provou a nossa humanidade, as nossas dores, as tentações, os desejos, as vontades. O Senhor provou daquilo que é humano. E o Senhor venceu todo o pecado. Então, esse era um projeto de Deus. Vejam os irmãos. Quando nós falamos, muito bem, Jesus se encarnou. Jesus em carne, como homem, como ser humano. Com qual objetivo?
Qual foi o objetivo de Deus para isso? Por que isso? É para ficar no Jesus histórico? É para ficar somente no Natal dos homens? No final de ano? Nas suas festas? Na história? Meus amados, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Eterno, Majestoso, cheio de glória, Santo, criou os céus e a terra. Com um objetivo. Deus, ele criou o homem para viver eternamente. O pecado distanciou o homem de Deus. E Deus, ao longo da história do homem, Deus sempre vem criando formas de trazer o homem para a sua presença. Porque o pecado, ele distancia o homem do seu Criador. No período da lei, antes do nascimento do Senhor Jesus, no período da lei, a forma que Deus havia determinado para poder conceder o perdão e se manifestar ao povo foi através do cumprimento da lei. Então o Senhor deu a lei a Moisés. Não estou falando somente dos 10 mandamentos, mas estou falando de mais de 400 leis que o Senhor deu a Moisés, e o povo cumpria aquela lei. Então a misericórdia de Deus se apresentava quando o homem cumpria aquelas leis. Mas a lei, ela não foi suficiente para regenerar o coração do homem. O homem mecanizou a lei. Quando o homem transgredia um pecado, um animalzinho, um cordeiro, um outro animal, ele era sacrificado, derramava-se o sangue daquele animal para remir o pecado do homem, para livrar o homem do pecado. Era assim que Deus havia determinado. Já apontando para a morte do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra diz que todos pecaram. A palavra diz que Deus olhou para a terra e ele não achou um só justo. Nenhum sequer. Então, com a morte do Senhor Jesus, o homem é justificado pelo seu pecado e Deus livra o homem da condenação, porque Jesus é o Santo de Deus, inocente, o seu sangue inocente. Muito bem. Vejam os irmãos, em Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, nos diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então a plenitude dos tempos foi no momento do nascimento do Senhor Jesus. Foi o momento do ministério, que iniciou o ministério de Jesus, aproximadamente com 30 anos. Então, o Messias que foi profetizado pelos profetas, ele foi enviado por Deus, o Senhor Jesus. Então a palavra diz assim, que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, ou seja, remir o homem dos seus pecados, porque o homem é pecador. Então a vinda de Jesus foi para remir o pecado do homem, foi para resgatar o homem do pecado, o homem que estava distante de Deus, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então Jesus veio para livrar o homem da condenação, do pecado, da morte, do inferno, e conduzir o homem a Deus. A palavra diz que Deus enviou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não seja condenado,
mas têm o quê? A vida eterna. Então o nascimento do Senhor Jesus, o primeiro objetivo do nascimento do Senhor Jesus foi romper com a lei. Porque a lei não era mais suficiente para poder remir o homem, porque o homem estava transgredindo a lei, ele estava mecanizado, ele cometia as piores coisas, pegava um animal, entregava, achava que estava tudo bem, cometia tudo de errado, pegava o animal, levava, matava o animalzinho, vertia o sangue, estava tudo bem, continuava pecando. Não era esse o objetivo de Deus. A lei é para que o homem pudesse viver em unidade, em comunhão com Deus, achar graça, respeitar os seus próximos, viver em novidade de vida, para o homem não pecar. Mas o homem continuou pecando e se afastando de Deus, e os juízos vieram. Se os irmãos for ver na história aqui, quantos juízos aconteceram na vida de muitas pessoas, de muitas nações aqui, porque as pessoas se afastaram de Deus. Veja o momento que nós estamos vivendo hoje, um juízo sobre este mundo, porque as pessoas se afastaram de Deus. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vejam bem os irmãos. A palavra diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Então, nós estamos vivendo o período da graça. Então, até Jesus, o nascimento, até Jesus Cristo, até a morte do Senhor Jesus, houve-se então o período da lei, em que o homem cumpria a lei de Moisés. Não estou falando aqui dos 10 mandamentos, estou falando das leis, das demais leis. Após a morte de Jesus, inicia-se então o período da graça. Quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Então, iniciou-se o período da graça. O homem não seria mais justificado pela lei, por cumprir a lei, pelas obras, mas agora por Cristo, por crer em Jesus e viver uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. E quando o homem ele é uma nova criatura, o pecado não domina mais. Porque ele é liberto. Então nós estamos falando aqui de salvação. Então o nascimento do Senhor Jesus, o primeiro objetivo foi romper com a lei, iniciar o período da graça. Porque através de Jesus nós temos o quê? O perdão dos nossos pecados. Então não tem como falar de Jesus, lembrar só do seu nascimento e ficar por aí, não tem como. Não, Jesus nasceu, iniciou o seu ministério, chamou os apóstolos, foi perseguido, a religião não o aceitou, a palavra diz que ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Jesus foi maltratado, foi humilhado pelos religiosos daquela época, pelos fariseus, pelos judeus. Queriam prender Jesus e prenderam, esbofetearam ele, cravaram a coroa de espinho na sua cabeça, cuspiram no seu rosto, esbofetearam o seu rosto, colocaram ele numa cruz. Uma forma humilhante, uma morte humilhante, um homem que não fez nada, inocente. O homem crucificou, não foi um homem, foi Deus. O homem pegou Deus e colocou numa cruz. Eu não te quero. E com os pregos cravaram nas suas mãos. E ali Jesus foi morto de uma forma humilhante. Mas no terceiro dia ele ressuscitou vitorioso com as chaves do inferno. Com as chaves das portas do inferno. É somente através de Jesus que o homem tem salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um mediador entre Deus e os homens. É Jesus, o homem. Então, quando nós falamos de Jesus, nós não podemos analisar somente o nascimento de Jesus. Uma filosofia somente de uma data comemorativa. Mas nós precisamos entender o projeto de Deus. E o propósito e o objetivo do nascimento, da vinda do Senhor Jesus, foi se encarnar com o homem. E nós falamos nascimento, os escritores falam assim, que ele nasceu do ventre de Maria, mas Jesus já era vivo. Vejam os irmãos. Em João capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim:
João capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. João capítulo 1, do verso 1 ao 5. Vamos mudar essa palavra aqui de verbo para Jesus, para os irmãos terem um entendimento maior. João capítulo 1, do verso 1 ao 5. Vamos mudar a palavra verbo para o nome de Jesus, porque aqui está se referindo ao Senhor Jesus. Só. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Em Jesus estava a vida. E Jesus era a luz dos homens. E Jesus resplandece nas trevas. E as trevas não a compreendem. Ou seja, Jesus estava com Deus na criação do mundo. No princípio era o Verbo. Jesus é a palavra de Deus. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus na eternidade. Então Jesus, ele é a ação de Deus. Jesus sempre existiu. Então quando nós falamos nascimento de Jesus nessa inocência, você não pode ser tão inocente assim. Você precisa entender qual é o objetivo. Jesus já existia. Ele é Deus lá na eternidade. E ele se encarnou como homem para poder te livrar do inferno, da condenação, do pecado. Porque Deus é santo e odeia o pecado. Ele não pode habitar onde há o pecado. Quando nós falamos isso, para muitos é difícil o homem refletir muito sobre Jesus. Por quê? Porque os ensinos de Jesus, os mandamentos de Jesus, ele confronta diretamente ao homem. Porque o homem gosta de pecar. Faz parte da natureza do homem, né? Os prazeres dessa vida. Então quando o homem se depara com as verdades de Jesus, com os ensinos de Jesus, ele vê que tudo que ele está fazendo é errado. É contra a vontade de Deus. E ele não quer se libertar disso. Por isso que quando nós falamos de Jesus, para muitos, muitos correm. Já sabia, então vou ouvir coisa que eu não gosto, coisa que eu não quero aqui. Não tem problema nenhum. Pelo fato de um homem gostar ou não do Evangelho, não vai mudar o Evangelho. Pelo fato do homem achar que vai para o céu ou não, não vai mudar o fato dele ir para o inferno se ele não aceitar Jesus. A Bíblia, o plano de Deus não vai mudar por causa de ninguém. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui. E aquele que é remido e lavado com o sangue de Jesus e vive uma vida nova, como nova criatura, esse Deus vai arrebatar, ele vai morar com Deus na eternidade. Mas quem não aceitou Jesus e só lembra de Jesus no final do ano, e depois acabou o final do ano, tá, as mesmas brigas, os mesmos pecados, as mesmas mazelas que fazia, Jesus vai voltar e ele vai ficar. Essa é a palavra de Deus. Só, mas esse projeto de Deus, então, é um projeto muito mau. Só que você acha que Jesus veio para quê aqui? Deus enviou o seu único filho para morrer numa morte de cruz. Ele sendo santo, Deus, criador dos céus e da terra, para você comer peru de Natal, e com salpicão, peru, chester, o que mais? Pernil, eu gosto de tudo isso, nada contra isso. Mas Jesus, infelizmente, ele não veio morrer por causa disso. Ele não nasceu para isso. Então deixa de ser inocente e entenda, querido, entenda, nós estamos sendo objetivo. Jesus nasceu com um propósito de livrar o homem das trevas, das garras de Satanás, do homem que estava alheio à vontade de Deus, de um homem que estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida em iniquidade, uma vida de pecado. Então a mensagem é essa. Ou o homem aceita Jesus como seu suficiente salvador, ou ele fica comemorando o Natal todos os anos. Ou o homem almeja ir para o céu. Meus irmãos,
O projeto de Deus para a vida do homem é muito mais do que comemorações nesta vida. A palavra diz assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para nós. O homem não consegue nem imaginar as maravilhas eternas que Deus preparou para ele. Nada nesse mundo compara. Mas o homem ele é tão apegado ao materialismo, ele é tão apegado ao pecado, à iniquidade, às coisas dessa terra aqui, que ele não larga esse mundo para nada. Cada vez ele quer possuir mais, ele quer ter mais posse, quer conquistar mais coisas materiais. É assim. Este é o Natal de Deus. O Senhor Jesus que se encarnou, Jesus enviado por Deus, o Verbo encarnado, o Logo de Deus encarnado, nasceu, mas não ficou só no nascimento. Ele nasceu, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. Os apóstolos deram continuidade ao ministério de Jesus. A mensagem de Jesus ela foi espalhada pelos quatro cantos da terra. Hoje são milhões de pessoas impactadas pela vida de Jesus, a vida de Jesus, pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus, ele não é um pobre coitado, como muitos acham. Ah, coitado de Jesus, né? Ah, ele nasceu, morreu, ressuscitou. Não tem esse sentimento, não. Sabe quem é o nosso Jesus? Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, Pai, presente, está certo. E o principado, toda a autoridade, a palavra diz assim, está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Jesus tem outros atributos. Jesus é o Salvador, é o Redentor, é o Justificador, é o Libertador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Este é o Natal de Deus, é o Filho de Deus, é o Jesus, que veio salvar e remir o homem da condenação do inferno e levar o homem de volta ao caminho do céu e da eternidade. Essa escolha é sua. Você tem algo aí dentro que se chama alma, que esta não morre. Foi um sopro de Deus nas narinas de Adão. O homem escolhe o destino da sua alma, ou eternidade com Deus, ou eternidade sem Deus. Ou ele fica com Jesus histórico, ou ele realmente aceita esse Jesus. Mas se ele aceitar esse Jesus, ele precisa mudar de vida. Porque salvação é paz e alegria no Espírito Santo. É uma nova criatura. A palavra diz que o homem morre com Cristo na cruz e ressuscita com ele novamente. E o homem passa a viver uma novidade de vida. Quando o homem toma essa decisão real, essa experiência, ele não tem desejo de pecar, Deus dá autoridade para ele. Ele vence o pecado. Jesus disse: eu venci o mundo e vós podereis vencer. O apóstolo Paulo disse: em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Este é o Natal de Deus. Você pode dizer, você pode não crer. Pastor, eu não estou convencido disso. Tudo bem, é uma escolha sua. O que eu posso dizer para você, como um simples pastor, é que eu tive uma experiência com esse Jesus. Uma experiência com ele quase que palpável. O homem ele só pode entender o plano de Deus quando ele tem uma experiência com Jesus. Se você desejar isso, ore a Deus, busque a Deus. Eu quero ter uma experiência real com Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo. Não impactou somente a minha vida, que estou falando para você aqui. Impactou a vida de milhões ao redor do mundo, que o seguem. Então veja como o plano de Deus é muito mais do que o Natal dos homens, que é o nascimento. Jesus nasceu entre partes, mas Jesus se encarnou, porque ele já estava vivo. De eternidade a eternidade, ele é Deus.
E nós somos o quê? Diante de imensa glória, de imensa majestade, de um Deus tão santo, de um Jesus tão puro, misericordioso, maravilhoso, mas que não compactua com o erro e com o pecado do homem, mas que regenera e transforma a vida do homem. Este é o Natal de Deus. Salvação e vida eterna através da pessoa exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Certa vez, Maria Madalena, quando foi até o sepulcro do Senhor Jesus, no domingo pela manhã, quando ela chegou, o sepulcro estava aberto e Jesus não estava lá dentro. Quando ela olhou para trás, ela viu um homem e começou a falar com esse homem. E ela disse, ela achou que estivesse falando com um hortelão, ou seja, o jardineiro, o coveiro dali, cuidava dali. E ela disse, Senhor, sabe onde foi o meu mestre? Diga onde o colocaste. E naquele momento, aquele senhor disse para ela, Maria. Quando aquele senhor disse para ela, Maria, o coração dela se estremeceu. Ela disse assim, mestre. Era o Senhor Jesus que estava ali. Ou seja, Jesus falou com ela. E a voz de Jesus transformou naquele momento a cegueira que ela estava, não conseguia enxergar que era Jesus que estava ali. Quer ter uma experiência diferente com o Evangelho, com a Palavra de Deus? Só Jesus se revelando ao seu coração. Por mais que nós possamos pregar a Palavra de Deus, tentar te convencer, você precisa ter sua experiência. Um dia Ele apresentou para mim, mudou minha vida e mudou a vida de muitos. Pede a Ele, nesse Natal, que mude a sua vida e se apresente para você. E você conheça realmente o Natal de Deus, que é a salvação da humanidade. Amém? Feche seus olhos. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai, em nome de Jesus, nós unimos a nossa oração com o Teu Filho, com a Tua Filha, e nós colocamos, Senhor, diante de Ti a nossa vida. O Senhor ama a todos nós. O Senhor tem um projeto com cada um dos Teus filhos. E que todos possam contemplar a beleza da Tua santidade. E ter uma experiência com Jesus vivo. E que fala até hoje aos nossos corações. Pois nós oramos, entregando ao Senhor este momento, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e ternas consolações e a chama do avivamento do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, amados, em toda a face da terra, hoje e até a volta em glória do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.